Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre a vitória do tricolor paulista, o tricolor do Morumbi, ele que passou aí para as oitavas de final pela Copa do Brasil, venceu o Náutico, venceu aqui no Morumbi, fez um jogo lá difícil, estágio não, um campo pesado, molhado. São Paulo que vem aí de jogos difíceis e duros, né? Pela Libertadores da América, jogou praticamente o jogo inteiro com um jogador a menos. Se você somar ali a questão dos acréscimos do primeiro tempo com os acréscimos do segundo tempo, o Alisson, que foi expulso ali os 15 minutos do primeiro tempo pela Libertadores, o São Paulo jogou praticamente um jogo, né, com um jogador a menos. Foi um time que jogou bem, mas você acaba tendo um desgaste maior dos jogadores. E aí o São Paulo jogou também pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. O Palmeiras não precisa nem falar, né? Foi um jogo difícil também, contra o líder do campeonato. O Palmeiras, nós temos um agravante. Todo mundo que vai jogar contra o Palmeiras há um agravante aí. Por quê? Porque o Palmeiras geralmente ele coloca um ritmo muito forte e depois ele tira aqueles jogadores que às vezes para mudar, fazer uma variação tática e coloca outros jogadores, e esses outros jogadores que entram, muitas vezes eles entram com muito mais gás e mantendo o ritmo do jogo do time. Então é difícil você bater, né? E o São Paulo ali perdeu por 1-0, conseguiu segurar, né, o Palmeiras um bom tempo, mas depois perdeu o jogo ali, né, para o Palmeiras, perdeu o clássico, né, aqui do estado de São Paulo. Agora a gente vai falar sobre esse time do Náutico. Pessoal, o time do Náutico está de parabéns, viu? Você que é torcedor do Náutico, torcedor fanático do Náutico, está de parabéns. O Náutico jogou duas partidas assim maravilhosas. Por que eu falo maravilhosas? Porque geralmente quando é um time muito grande contra um outro time que não tem tanto nome, né, no cenário, assim, o Náutico é gigante, tá? Eu já quero deixar bem claro aqui para você. Às vezes você pode estar ouvindo aqui, pegou esse corte aqui e falou assim: pô, você está falando o que do Náutico? O Náutico é gigante, mas estou falando, quando a gente fala de investimento, estrutura e outras coisas mais, outros parâmetros, o São Paulo, ele tem mais, né, estrutura, mais dinheiro, mas assim, é isso. Quando se coloca lá dentro do campo 11 contra 11, o jogo é 11 contra 11, meu amigo. Não tem essa de estrutura, dinheiro, vai a força de vontade, a querer vencer, jogar, colocar o coração ali no que está fazendo. E o Náutico fez tudo isso, né? Jogou bem lá, aqui no Morumbi jogou muito bem, deu trabalho para o São Paulo, perdeu por 2-1, mas jogou futebol, não ficou dando pancada, não ficou fazendo falta, não ficou querendo parar o jogo com falta, cera, nada disso. Jogou futebol aqui e chegou lá, que foi hoje o jogo de volta, lá em Recife, jogou muita bola também. O Náutico foi assim também. Quem se prejudica num futebol, um campo pesado, não é só o time que às vezes tem um toque mais de bola. O outro time também é prejudicado. Aí você junta que os dois times estavam com um jogador a menos. Então já tem mais espaço para correr com um jogador a menos. Então, juntando todos esses ingredientes, deu no que deu. Mas o Náutico jogou bem. Estou falando do Náutico porque assim é importante você enaltecer um time quando joga bem, e você não vai ver isso na mídia nenhuma. Em mídia nenhuma você vai ver falando do Náutico. Mas aqui nós vamos falar, né? O canal é nosso, o meu canal é nosso. A gente pode falar aqui abertamente, assim, eu sei que poucas pessoas vão ver, mas outra coisa, o mais importante é você que está me vendo aqui. Vamos lá. Falando da vitória do São Paulo hoje, eu gostaria de levantar três personagens, né? Três personagens que eu gostaria de destacar aí desse jogo de hoje do São Paulo diante do Náutico. Gostaria de destacar o golaço do Rodriguinho, ó, que golaço, hein? O Luciano, pessoal, o primeiro personagem que eu gostaria de falar é do Luciano. O Luciano que, ó, jogou bem, né?
É lógico, o Luciano tem o jeito dele, o temperamento do Luciano é aquele. Não adianta você querer mudar, ele, lógico, hoje tem conversado muito com a sua esposa, ele fala nas suas entrevistas que a família dele tem sido uma base muito bacana para que ele possa continuar, até porque quando o cara não joga bem, quando o jogador não joga bem, ele leva pancada de tudo quanto é lado. Então ele precisa ter um respaldo de quem? De casa. É a família, a esposa, são os filhos, às vezes a família, a família da esposa, a família dele também, que está ali tudo próximo, ali torcendo por ele, acima de tudo. Então o Luciano jogou bem hoje. Lógico que tem a questão da reclamação, não tem jeito, né? O Zubeldia acertou por ter tirado ele, para ter preservar, até para poder preservar o Luciano, tirou ele. Mas o Luciano jogou bem, o primeiro destaque eu coloco como o Luciano. Tem jogado mais próximo do gol, aí tem jogado ali, não tem ficado assim, sabe, pegando a bola lá da zaga, saindo driblando, não tem que fazer isso. Né? O Luciano tem uma outra característica, não é essa característica do Luciano, isso aí você deixa para quem realmente, a gente vai falar mais para frente, tá? O segundo, aí sim, agora eu vou falar desse jogador que tem essa característica, a característica de pegar a bola aqui, tá, tocar aqui, tocar ali, segurar, dar um drible, segurar, voltar a bola, sabe, dar aquela esfriada no adversário. Esse jogador é o Oscar. O São Paulo não tinha um jogador assim. O São Paulo tinha muito essa questão do Lucas Moura. Lucas Moura, ele pega a bola, é o motorzinho do São Paulo. O motorzinho, ele pega a bola, sai correndo, dribla um, dribla dois, vai para a área. É aquele cara que dá um ritmo mais intenso ao São Paulo. Já o Oscar, não. O Oscar é aquele cara que pega a bola aqui, dá aquela cadenciada, toca aqui, toca ali. Hoje, ele não só deu o toque pro gol do Luciano, mas também deu o toque também de primeira pro Rodriguinho. O Rodriguinho driblou o goleiro, ficou cara a cara, poderia trocar pro Rian Francisco, poderia ter feito gol, mas o campo escorregadio, né? Às vezes o cara vai chutar, ele dá aquela escorregada no pé de apoio. Olha eu aqui justificando. Foi o que aconteceu, né? De repente, na hora de chutar, o pé de apoio escorregou, ele perdeu o equilíbrio e a bola foi isolada. Mas o Rodriguinho não, o Oscar é o segundo, o segundo personagem aqui do jogo aqui que eu coloco como, ó, que personagem bacana, viu? O Oscar veio realmente para ser a cereja do bolo. Sabe aquele cara que pensa, né? Ele dá uns toques de primeira, porque quando você pega a bola, para, dá um drible, dá outro, que é o caso de jogadores como Ferreirinha, do 1 contra 1, todo mundo já espera. Então, para você que gosta de ficar no 1 contra 1 toda vez, experimenta na hora que a bola está vindo, que você pá, toca de primeira. Você vai quebrar, porque o cara vai... Quando ele for chegar aqui, você já dá o toque de primeira, você pega o seu adversário todo desorganizado. O Oscar faz muito isso, tá de parabéns. O São Paulo fez uma grande aquisição contratando o Oscar. E o terceiro, pessoal, não tem como não falar desse cara. Você pode falar que ele é teimoso, turrão, às vezes retranqueiro, um jogador que poderia, um personagem que poderia, às vezes, várias pessoas, você pode ver aqui nas mídias sociais e tudo, sempre criticando, tal, não tem que estar no São Paulo. Eu estou falando dele. Sim, ele. Quem? Zubeldia. Ó, esse camarada, você pode falar o que for, mas que ele não é vibrante e que ele contagia todo mundo do São Paulo. Já falei em outros vídeos. Zubeldia é aquele cara que, quando o São Paulo faz gol, ele comemora, ele fica alegre. E isso acaba, sabe, você coloca pra fora e todo mundo que tá do lado acaba se contagiando, né? Foi lá, ele entra dentro do campo, Zubeldia dá uma segurada, ó, dá aquela respirada, filho. A gente sabe que você tá jogando com São Paulo, fica tranquilo. Não é para entrar em campo, não é para, sabe, fazer isso, fazer aquilo. Fica sossegado aí, tá? Sabemos que você gosta, vibra com os torcedores que estão lá no banco de reserva. Se o jogador for até você, beleza. Se não for,
se contenha, tá bom? Mas o Zubeldia, ó, é um personagem à parte, tá? Fez as substituições, gostei de todas. Poderia ter tirado o Oscar para preservar para o próximo jogo contra o Mirassol? Poderia. Mas ele sentiu que o Oscar estava bem. De repente ele coloca o menino lá, o menino Silva, e de repente ele não entra bem, porque nem sempre o jogador entra bem. E ele também é um jogador técnico, né? Um jogador. Então, de repente, você entra com, né, já frio, um jogo pesado, campo pesado, faz uma besteira, aí vão querer apedrejar o moleque, né?